Bom dia a todos. Vamos começar a aula 3 do EM 853, Engenharia Econômica 2021. Tá bom? Vamos começar então falando sobre uma revisão do que foi visto na aula 1 e na aula 2. A gente já viu até agora a explicação do valor do dinheiro no tempo, como a gente monta um fluxo de caixa considerando esse valor de dinheiro no tempo. Vimos um conceito rápido de juros simples, composto e contínuo, especificando que a gente vai, a partir daqui no curso, e como a gente usa na vida real, usar sempre os juros compostos aí para fazer essa conversão do dinheiro no tempo. O juro simples não é praticado e o contínuo não é necessário, como a gente viu na aula 1. Depois nós vimos a parte de taxas equivalentes e equivalência de capitais, que é como eu transformar um valor no tempo em outro tempo, certo? Ou seja, quanto que é o equivalente de um capital, por exemplo, presente, num capital futuro ou vice-versa, né? E qual seria a taxa que eu pagaria para converter esse capital, né? Como a gente viu, que é a taxa que a gente usa na fórmula dos juros compostos. Essa taxa pode ser diária, mensal, trimestral, anual, assim por diante, né? É importante sempre a gente definir isso, então. E a gente viu depois o início da aula 1, no final da aula 1, desculpa, as séries de pagamentos, né? E a Ana deu bastante exemplos sobre essa série de pagamentos, alguns exemplos e inclusive um exercício que ela passou para vocês. Bom, revisão rápida então, fluxo de caixa, né? No final, toda avaliação de investimento ou financeira acaba sendo feita por algo equivalente ao fluxo de caixa, onde temos várias receitas e várias despesas, aqui representadas na figura pelas setas verdes, as receitas, né, e pelas setas vermelhas, as despesas, né, receitas positivas e despesas negativas. Depois a gente vai ver que tem algumas definições aqui dessa parte, né, a gente tem alguns nomes diferentes, uma receita pode vir de várias fontes, uma despesa pode ser um custo, pode ser um investimento, mas o importante é que no fluxo de caixa tem uma série de pagamentos e uma série de recebíveis. Tá? Então, esse fluxo de caixa para uma empresa pode ser muito complexo, né? Tem muitas entradas e saídas, tal, e eu tenho que fazer a conversão do dinheiro no tempo para fazer comparações, para fazer equivalência de capitais. E como a gente viu na primeira aula, e depois a gente vai ver com um pouco mais de detalhe, a gente tem que considerar aí a inflação, porque considerando que os itens aumentam de preço, então o poder de compra da moeda vai se perdendo ao longo do tempo. Então, ela é um item a mais para a gente considerar nesse fluxo de caixa, como a gente vai ver daqui a pouco e vai ver ao longo do curso. Tem incertezas envolvidas aí no processo, porque se eu estou considerando essas setas no passado, ou seja, se eu quero fazer uma equivalência de capitais de algo que ocorreu, aí eu não tenho certezas, eu sei exatamente quando as receitas e despesas aconteceram. Se eu vou fazer uma previsão de fluxo de caixa para saber o lucro de um negócio, aí tem muitas incertezas, como a gente vai ver aí ao longo do curso. E tem muitos aspectos subjetivos, né? A economia não é uma ciência exata, como a gente vai ver, tem várias formas de comparação, de análise de investimentos, então a gente vai ver um pouquinho que depende muito da pessoa que está tomando a decisão, da empresa que está tomando a decisão, da aversão ao risco que as pessoas têm e assim por diante, como a gente vai ver daqui para frente. A gente vai ver também que tem que considerar a depreciação de patrimônio, por exemplo. Então, se, por exemplo, esse primeiro caixa aqui é uma compra de um imóvel para o qual eu vou desenvolver um negócio. Esse imóvel ele vai depreciar ao longo do tempo, então ele não vai aparecer somente aqui. Eu vou ter que entrar também com a depreciação aí na conta. As receitas dependem do comportamento do mercado, quantidade de opções, concorrência e assim por diante. Tá? Então é muito complexo, mas aqui a gente está mais concentrado em fazer análise financeira, ou seja, quantitativa, o cálculo econômico quantitativo dessa análise financeira. A gente vai deixar um pouco desses aspectos subjetivos e de humanas aí para a parte de economia, que a gente não vai ver muito no curso. A gente então viu o valor do dinheiro no tempo, né? A gente viu várias causas disso na primeira aula, né? A principal delas é a necessidade de remuneração de capital. E como eu
o dinheiro hoje, eu tenho um poder de compra que eu posso fazer, eu tenho oportunidades, né, alternativas de investimento, esse dinheiro no tempo, eu preciso remunerar o capital se eu for emprestar esse capital para alguém ou pedir emprestado para alguém, né? E a forma de fazer essa variação, a variação no tempo, é dada através dos juros, né, como a gente viu na primeira aula. A inflação, então, tem que ser considerada, depois a gente vai ver exatamente a forma, onde a gente considera juros e a inflação, certo? Existe também o risco no crédito, justamente o dinheiro no tempo vale mais, porque se eu emprestar um dinheiro, por exemplo, eu tenho o risco de crédito. Se a pessoa que emprestou não pagar, então por isso que aquela pessoa que emprestou dinheiro precisa ser remunerada sobre esse risco. E também existem as alternativas de investimento, que a gente chama de custo de oportunidade, né? Pelo fato, por exemplo, se eu emprestar dinheiro para alguém, ou se eu colocar dinheiro no banco, numa alternativa de investimento que vai demorar 6 meses para retornar. Essa alternativa que demora 6 meses para retornar, no meio do caminho pode me aparecer uma oportunidade de investimento melhor que aquela. Mas como eu não posso tirar o dinheiro, essa remuneração, por exemplo, onde o dinheiro fica preso, em geral paga mais do que outras em que eu posso tirar a qualquer momento, né? Isso se chama custo de oportunidade. A gente vai ver esses conceitos também. E tem outros aspectos não financeiros aí, né, que são as incertezas, custo de produção, legislação, receitas, comportamento do consumidor, depreciação de equipamentos, concorrentes, que a gente não vai ver tanto aqui no curso, né? Lembrando de novo, nós estamos mais focados aqui em fazer o cálculo econômico, né, para calcular esses indicadores de análise de investimentos. Juros simples, compostos e contínuos, então, é só um resumo do que a gente viu na primeira aula. Nos simples, os juros incidem sempre sobre o valor presente inicial. É um conceito teórico, que na prática isso não existe, né? Logicamente, a cada período que a gente considera aí nos juros, eu vou incidindo os juros sobre os juros. Isso, então, são chamados de juros compostos. Ou seja, se eu vou emprestar um dinheiro de R$100, 10% ao mês, no final do primeiro mês são 110, então no segundo mês ele não vai ser sobre 100, ou seja, não vai ser 10 de novo, vai ser 11, porque eu vou pagar sobre os 110 e assim por diante, né? Então, isso que são juros compostos e, na prática, são esses que são praticados aí por instituições financeiras, negócios, empresas e assim por diante. E como a gente viu, a gente pode, nos juros compostos, a gente pode atualizar isso anualmente, a gente já pode atualizar isso semestralmente, mensalmente, diariamente, ou até a cada segundo, ou até contínuo, como a gente viu no exemplo da primeira aula. E como a gente mostrou também no exemplo da primeira aula, se a gente for abaixando esse período de remuneração de capital, abaixo de um dia, a diferença é muito pequena, né? E seria muito complexo eu ficar atualizando a cada segundo, a cada minuto, ou continuamente o meu capital. Então, em geral, a gente trabalha com uma taxa mínima aí, diária, que é o suficiente para a gente fazer os cálculos daquilo que a gente precisa no mundo dos negócios. Eu não preciso ir até algo menor do que isso. Então, daqui para frente, no curso, a gente vai usar sempre os juros compostos, sabendo que a gente, além do valor dos juros, a gente tem que colocar se os juros são diários, mensais, anuais, assim por diante. Aqui, então, a fórmula, só para rever, a fórmula de capitalização simples. Então, aqui eu tenho o valor presente e aqui o valor futuro. Então, se eu tenho N períodos de capitalização, o meu juros são J aqui, eu vou multiplicar N por J e somar 1 aqui, né? Então, se for 10%, por exemplo, se for 10 meses, vai dar 100%, eu vou pagar, então, 100% sobre o meu valor presente. O meu valor futuro vai valer 2 vezes o valor presente. Se o número de períodos for maior ou menor, né, eu vou mudando esse N. Se a taxa de juros for maior ou menor, eu vou mudando o meu J. Aqui é um exemplo com 2 períodos de capitalização. Então, se eu quiser comparar, por exemplo, o valor presente ao valor futuro, eu posso fazer essa capitalização aqui do valor presente para o valor futuro. Então, por exemplo, se eu tiver um investimento que eu tenho essa saída inicial e essa entrada no final, eu quiser comparar os dois, eu vou colocar a taxa de juros aqui, subtrair o valor, a diferença entre o valor
futuro, ou seja, a verdinha e o vermelho pontilhado aqui, se aquele negócio vale a pena ou não, por exemplo, né, assim por diante. Então vamos supor que eu comprei algo para vender daqui a 2 meses. E eu vou comprar por essa seta vermelha e vou vender por essa seta verde. Então se eu atualizar aqui no caso, se a seta verde viesse até aqui, né, eu estaria tendo um prejuízo. E assim por diante. Nos juros compostos, a fórmula é um pouquinho diferente, porque aí eu vou pagando juros sobre juros, ou seja, a cada período de capitalização aqui, que vai de 1 até n, eu vou pagar uma taxa de juros. Então, se ele é 10% ao mês, eu vou pagar 1,1 no primeiro mês, depois 1,1 ao quadrado, e assim ao cubo, e assim por diante. Se forem 4 períodos, por exemplo, eu vou pagar aqui 4 períodos. Então, por exemplo, no exemplo que eu dei logo no começo da primeira aula, se eu emprestar R$1.000, devolver 1.050 depois de 4 meses, eu vou colocar aqui na fórmula, né, 1.050 dividido por 1.000 dá 1,05, e vou calcular que meus juros mensais aqui são de 1,23. Então, observem que a gente colocou aqui o índice M referente aos juros mensais, ou seja, eu tenho 4 capitalizações e mensais. Então, a gente aprendeu a fazer essa conversão dos juros mensais para juros anuais, diários, assim, a gente aprendeu aí dar uma taxa de 15,76% ao ano, né, atualizada aí, os juros mensais de 1,23. No juros simples, por exemplo, a gente tinha feito, se eu pagasse juros simples aqui, essa taxa seria de 1,25, né, que aí seria substituir na forma dos juros simples, e 15% ao ano. Então, observem que se for juro composto, eu estou pagando um pouco a mais do que se for em juros simples, porque eu vou incidindo a minha taxa, meus juros, sobre os juros dos meses anteriores. Certo? Taxa de juros nominal e efetiva. Então, a taxa de juros nominal é quando o período não coincide com o período de capitalização. E a taxa de efetiva é quando o período coincide com o mês de capitalização. Certo? Então, o primeiro, por exemplo, o montante de juros, né? Se eu pegar naquela fórmula lá atrás, o montante de juros que eu vou pagar é o valor presente 1 mais j elevado a n. Isso daqui, então, seria, olhando lá pela fórmula, seria o meu valor futuro. E aqui seria o meu valor presente. Certo? Então, o valor futuro menos o valor presente é quanto eu paguei de juros no total. Não de taxa de juros, mas de juros mesmo, que é o J maiúsculo aqui. Tá? Então, o J minúsculo a gente está usando para denotar juros nominal. Né? E o J maiúsculo é o montante de juros em reais que a gente está pagando. Então, no exemplo que a gente deu, a taxa de juros nominal de 2% ao mês, por exemplo, eu vou pagar, num período de capitalização de 12 meses, eu vou pagar R$ 268,24 de montante de juros aqui no total. Certo? Então, se eu emprestar R$1.000, pagar 2% ao mês, eu vou lá no final dos 12 meses, nesse exemplo, pagar 1.268, ou seja, a diferença entre os dois é o montante, ou seja, o J maiúsculo. Né? E se eu pegar os dois, dividir, subtrair por 1, é a taxa de juros que eu estou pagando efetiva ao ano. Estamos lembrando aqui que a taxa nominal é o que a gente fala aqui de 2% ao mês, eu tenho sempre então que especificar o período, certo? E a taxa de juros efetiva é quanto eu vou pagar no período todo, é 26,824%. Então, essa é a diferença quando a gente fala em taxa nominal e taxa efetiva, certo? Recapitulando, taxa efetiva é ao final aí do período de capitalização. A taxa nominal é aquela periódica que a gente vai pagar, que eu posso especificar em diária, mensal, anual, e que não coincide com o período de capitalização. Então, quando vocês ouvirem isso daqui, já sabem a diferença. Depois a gente viu a parte de séries de pagamentos, né? Então existem vários exemplos, eu vou dar um exemplo aqui, mas a Ana deu bastante esses exemplos na aula 2. Esses exemplos são interessantes, a gente usava muito dessas formas que a Ana deu para vocês aí com calculadoras financeiras ou com formas automáticas e tal, mas com planilhas eletrônicas a gente pode calcular, com planilhas, como Excel, essas coisas, a gente consegue calcular tudo isso de maneira bem fácil hoje em dia
E eu não preciso nem lembrar muito a fórmula dessa série, se vocês não quiserem. Eu posso colocar tudo no Excel, então pegar um exemplo aqui. Por exemplo, se eu tiver esse exemplo aqui como o da figura, onde eu tenho uma receita em verde e 4 despesas em vermelho, nos períodos 1, 2, 3 e 4. Né? No 0 é o presente. Então, eu posso colocar essa série aqui como na fórmula que a Ana deu para vocês. Ou eu posso ir no Excel e colocar mês 0, 1, 2, 3, 4. No mês 0 não estou pagando nada de juros. No mês 1 eu vou pagar 1 mês de juros. No mês 2, 2 meses de juros. 3 meses de juros. 4 meses de juros. E eu vou somar todas as entradas e todas as saídas. Eu, particularmente, acho mais fácil fazer assim do que lembrar as fórmulas. Né? Então, a única coisa que eu tenho que lembrar para fazer essas coisas é lembrar da fórmula da própria taxa de juros compostos. É a única forma que eu preciso lembrar. E aí eu converto tudo para uma data única. Podem ser todas para data 0, nesse caso aqui do exemplo, ou todas para data 4, né? Poderiam ser feitas da mesma forma. Tá? Então, como que eu faria isso? Eu tenho, na verdade, um somatório, certo? De várias... aqui, por exemplo, eu tenho uma receita, né? Um R aqui para cima, e um P, né? Que é um pagamento. Esse pagamento aqui, se eu tiver 4 pagamentos, eu vou fazer um somatório de 4 pagamentos, onde para cada pagamento o meu I vai de 1 até 4, né? Aqui de 1 até 4, o somatório vai até 4. No primeiro mês eu estou pagando 1 mês de juros, no segundo mês eu estou pagando 2 meses de juros, no terceiro mês 3 meses de juros, no quarto mês 4 meses de juros, e sempre composto, porque isso vai se somando. Certo? E aí eu vou fazer o somatório dos 4, se eu fizer aqui o somatório vai dar 262,68 os pagamentos aqui, ou seja, nesse exemplo aqui eu estou dando um exemplo onde quanto que um valor de R$ 1.000 hoje equivale a quantas parcelas a partir do mês 1, né, com 4 pagamentos. Então, eu fiz a equivalência aqui, o receita, e aqui não incidiu nada de juros, porque eu já estou no tempo zero, certo? Então, estou fazendo toda a conversão para o tempo zero. Quanto que equivale? Ele equivale a um pagamento de 4 parcelas, e aqui, no caso, parcelas iguais, certo? Eu posso ter parcelas diferentes também, se for o caso. No Excel também é muito fácil mudar essas parcelas, mas aqui no caso são 4 parcelas iguais. Então é PI, o P é igual para todos, né? Então só vai mudando aqui o I quando eu vou digitar 4. Somando aqui, eu vi que eu vou pagar 262,68. Somando as 4, vai dar 1.051, que é um pouco mais do que os 1.000, que é o R, logicamente, né? Tem que ser um pouco maior. Mas olhem que esse valor aqui vai dar a somatória dos 4 termos aqui. Né? Então, vocês viram com a Ana exemplos de somatória com termos antecipados, somatórios de termos vencidos, ou post-antecipados, como ela falou, série com carência, série com saldo elevador. A gente vai ver alguns outros exemplos aí de amortização, essas coisas a partir das outras aulas. Tá? Eu posso ter taxa de juros mensais, variáveis, eu posso ter atrelados à inflação, tudo atrelados ao índice de construção civil. A gente vai ver alguns exemplos disso daqui para frente no curso. Aqui a gente está aprendendo no começo só a fazer o cálculo. Tá? Então, como eu falei, a gente pode usar uma calculadora financeira para usar essas fórmulas e séries, então, usar as fórmulas que a Ana deu para vocês na aula 2. Eu posso colocar tudo numa planilha e usar somente a fórmula dos juros compostos para calcular tudo. Depois a gente vai ver, além dos juros compostos, eu vou talvez ter que colocar a inflação também, mas a princípio eu coloco tudo no Excel. Tá, a gente vai começar então um termo novo aqui, que são os indicadores de avaliação de investimento. A gente vai ver alguns exemplos aqui de como a gente avalia investimentos. Então, o curso está bem focado nisso, né? Então, daqui para frente a gente vai ouvir várias vezes falar nesses indicadores aqui de avaliação de investimento. Então, existem vários deles, a gente vai citar alguns deles que são os principais. Provavelmente, se vocês forem trabalhar com isso, vocês vão trabalhar com outros, mas acho que esses já são suficientes para incluir tudo que a gente precisa para entender o conceito em si. Certo? Talvez mais importante, eu não digo mais o mais difundido, é o valor presente líquido. Certo? O valor presente líquido
é quanto o fluxo de caixa do meu negócio vai render de lucro na data de hoje, certo? Então, a gente vai ver daqui a pouquinho que se eu tiver, por exemplo, um investimento, onde eu faço um investimento hoje para receber, abro um negócio e para abrir esse negócio eu fiz um investimento. Aí eu vou ter várias despesas, vários custos, aí para frente eu vou ter várias receitas. Se eu somar tudo, todas as despesas trazidas ao valor presente, todas as receitas trazidas ao valor presente e fizer a somatória disso tudo, como a gente fez no exemplo do somatório dos 4 termos no slide anterior, eu vou ter um lucro ou um prejuízo. Né? E isso é chamado de valor presente líquido. O líquido porque ele subtrai receitas e despesas. Né? Então a gente tem um somatório de todos os termos positivos e negativos, no final eu vou ter um lucro ou um prejuízo. E isso é chamado de valor presente líquido, é um dos indicadores mais usados para saber se vai ter lucro ou prejuízo. Então, o que eu faço? Eu pego todo o fluxo de caixa da empresa, do negócio, previsão que vem pela frente, e coloco todos no valor de hoje e verifico quanto que eu estou tendo de lucro ou prejuízo. Certo? Isso vale também para calcular para o passado, mas é muito usado no futuro. Né? Outro bastante utilizado também, a gente vai ver depois por que a gente precisa de mais de um, certo? Porque às vezes por exemplo, se eu tenho um valor presente líquido de R$1.000 de um negócio, e eu tenho que investir 10 mil para conseguir esses R$1.000. Se outro negócio eu posso ter o mesmo lucro de R$1.000, mas eu tive que investir 100 mil. Então, logicamente, o primeiro é melhor porque eu tive que investir menos para conseguir aquele lucro. Então, existem outros indicadores que são importantes também para a gente considerar nesse processo. Tá? Entre eles, a taxa interna de retorno, que é chamada de TIR. A taxa interna de retorno é um conceito também bastante interessante, que a gente usa para saber qual é a taxa, né, equivalente aí à taxa de juros que a gente faz, para fazer o cálculo de trazer o valor presente, que zeraria o meu fluxo de caixa. Ou seja, se eu tivesse o mesmo exemplo, eu estou investindo R$1.000, vou ter várias receitas e despesas. E eu tenho uma taxa de juros que eu vou calcular ali, uma taxa de conversão de capital aí no tempo. Eu quero saber qual a taxa que eu tenho que usar para zerar o meu VPL, ou seja, eu ficaria com VPL se a minha taxa for 1, ou seja, no final, porque para o VPL eu preciso pré-especificar uma taxa de atratividade aí do negócio. NETIR eu não preciso. Né? Então, essa é uma coisa menos subjetiva. Eu posso isso daqui. Então, por exemplo, se eu fizer um investimento hoje para receber ao longo do próximo ano e a minha taxa é de 10%, significa que o meu negócio está rendendo 10% ao ano. Certo? Então, essa ao ano, ao mês, eu posso fazer o cálculo. Então, essa é uma taxa bastante utilizada. Se não entender, a gente vai ver a fórmula e eu explico melhor. Depois tem outro conceito que é bastante utilizado também, que é o payback. Eu posso ter o payback simples, onde eu considero todas as entradas e saídas, mas sem descontar. Eu não gosto muito desse, embora seja um cálculo muito fácil de fazer. Eu pego todas as minhas receitas, todas as minhas despesas, coloco tudo e verifico se em quanto tempo eu vou pagar o meu investimento. Por isso que chama payback. Né? Então, por exemplo, se eu estou fazendo um investimento de R$100.000 e vou receber R$10.000 por mês, num cálculo bem rápido, eu vou demorar 10 meses para pagar o meu investimento. Certo? Então, eu vou pegar as 10 parcelas e vou colocar esse payback simples. Esse é um cálculo rápido, muito rápido de fazer, mas não é muito preciso, principalmente se eu tiver juros altos, se eu tiver períodos muito longos, em geral, eu vou usar o equivalente, mas eu vou usar o payback descontado, ou seja, eu não vou simplesmente somar as minhas receitas e despesas, eu vou trazer todas ao valor presente para somar, para fazer a conta somatória. E aí talvez eu vou demorar um pouco mais, porque o investimento eu faço hoje, né, e as receitas eu vou ter ao longo do futuro. Né? Então, como um valor no futuro vale menos do que o presente, então nesse exemplo que eu dei, se eu tiver uma taxa de juros e descontar, eu vou demorar mais do que 10 meses para pagar esse investimento, por exemplo. Então a gente vai ver exemplos também. Outro conceito que eu gosto é o retorno sobre investimento.
do inglês Return over Investments, que é chamado de ROI, que a gente pode chamar também de benefício-custo. Eu prefiro o retorno sobre investimento, fica um pouco mais claro, tá? Que é, eu pego quanto eu investi, então nesse exemplo aí de investir 100 mil, por exemplo, eu vou verificar qual é o meu VPL e vou dividir o VPL, que é o retorno aí, né, o VPL é o meu lucro, sobre o investimento. Então, se o meu VPL é positivo, vai dar um retorno sobre investimento positivo. Se o meu retorno é negativo, ou seja, um prejuízo, ele vai dar um ROI negativo. E além do valor em si, ele vai explicar quanto que ele retornou em relação ao quanto eu investi. Então, naquele exemplo que eu dei na diferença dos dois ali para o VPL, onde os dois eu consegui R$1.000, mas o primeiro eu tive que investir 10 mil e no outro eu investi 100 mil, logicamente o primeiro é melhor, porque eu tenho 1.000 sobre 10 mil, então é 10% do meu investimento. No segundo é somente 1%, né? Então, logicamente o primeiro é melhor. Existem vários outros, um que aparece bastante, aí se fizerem procura custo anual equivalente, que é fazer equivalência de capitais e tal, mas eu não vou focar muito nesse, eu vou focar nesses aqui, que eu acho que são os mais importantes. Então a gente vai definir esses, vai ver exemplos desses, depois a Ana vai fazer alguns exemplos desses na aula que vem para vocês. E eu acho que para o projeto de vocês, eu aconselho que vocês usem esses daqui também, tá? Eu até não usaria esse aqui. Eu usaria o VPL, a TIR, o Payback e o retorno sobre investimento. São os 4, talvez, principais. Então vamos lá. Vamos explicar cada um deles com um pouco mais de detalhe para aqueles que não entenderam, certo? Então, o valor presente líquido determina o valor do fluxo de capitais, receitas e despesas, empregado a uma taxa mínima de atratividade. Então, essa taxa mínima de atratividade eu tenho que fixar, eu tenho que pré-fixar para fazer o cálculo do VPL. A taxa mínima de atratividade, então, em geral, é a taxa mínima que o investidor pretende conseguir com o rendimento que vai realizar. Então, eu vou dar um exemplo. Então, eu vou abrir um negócio e eu quero fazer o cálculo do VPL e vou usar uma taxa de juros para fazer a atualização do dinheiro no tempo. Eu vou usar, por exemplo, como taxa de atratividade, uma taxa que eu conseguiria de um investimento seguro no banco. Então, por exemplo, se eu colocar o dinheiro do investimento do negócio no banco, eu vou ter um retorno, por exemplo, de 6% ao ano, com baixíssimo risco, certo? Então, o meu negócio só vai valer a pena se eu estiver pagando o meu algo maior do que esses, ou seja, usando essa taxa de 6%, eu vou ter que ter um VPL positivo, certo? Ou seja, se ele der um VPL negativo, é porque ele está dando uma taxa menor do que isso, ou está dando prejuízo ao considerar essa taxa. Então, eu vou prefixar essa taxa como cada empresa tem a sua, né? Mas seria a taxa que a empresa escolher como taxa mínima de atratividade, acima da qual não vale a pena o risco, por exemplo. Ela pode considerar quanto eu preciso para captar esse recurso. Então, eu tenho que, se eu vou pagar para captar esse recurso uma taxa de 10% ao ano, eu vou ter um VPL que me dê mais do que 10% ao ano. Se tiver menos, é porque realmente não foi um bom negócio, né? Então, depois a gente pode ver algumas formas de escolher essa taxa, mas eu vou ter que pré-fixar essa taxa. E, em geral, a gente usa ou uma taxa livre de risco, aí, que a gente usa, ou uma taxa que eu estou usando para captar o recurso, né? Se eu for emprestar um dinheiro para abrir um negócio. Então, uma observação importante aqui, que a forma de atualizar o capital no tempo é a mesma dos juros compostos, certo? Mas ao invés de juros, a gente usa o TMA. Então, a fórmula, né, é a mesma. Eu vou atualizar o dinheiro no tempo usando o TMA como taxa de juros. Se usado para comparar investimentos, a melhor alternativa é a que apresenta o maior VPL. Então, eu posso usar isso, ou seja, eu só vou investir se o meu VPL for positivo, ou eu posso ter mais de uma fonte de negócio aí, eu posso investir mais de um negócio, e se eu vou usar esse indicador, eu vou investir naquele que me dê o maior lucro. Bom, a revisão de fluxo de caixa, então, aqui a gente já fez, né? Acho que não precisa
fazer. Aqui eu vou dar um exemplo. O exemplo com a opção 1 aqui, que é o VPL. Então, eu vou fazer um investimento de R$30.000, que produz um fluxo de caixa líquido de 5.000 por mês durante 12 meses. E vou usar como taxa mínima de atratividade aí 5% ao mês, que poderia ser, por exemplo, a taxa que eu conseguiria se eu se eu colocar esse dinheiro no banco. Então, existe uma certa diferença aí quando eu vou abrir um negócio com o meu próprio recurso, e aí a gente, em geral, usa essa taxa mínima de atratividade aí como essa quantidade que eu conseguiria livre de risco, certo? Ou quando eu vou captar o recurso de terceiros, eu vou emprestar do banco, emprestar de alguém para fazer o negócio. E aí eu vou usar essa taxa mínima de atividade, essa taxa que eu estou pagando do meu empréstimo, porque eu tenho que conseguir algo melhor do que isso, certo? Então vamos lá, para fazer o cálculo, eu vou fazer o mesmo cálculo dos juros compostos, então valor presente e valor futuro dividido por 1 mais taxa mínima de atividade elevado a N aqui, onde N é o meu período. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui que a gente deu, eu tenho um investimento de 30.000, produz um fluxo de caixa líquido de 5.000 por mês a partir do mês 1, né, por 12 meses aqui. Então, no mês 0, eu vou investir 30.000, e aqui eu estou fazendo só um cálculo rápido. Esse daqui, essa fórmula aqui, eu vou atualizar o valor presente, vai valer o valor futuro, atualizado disso daqui. Isso daqui é o que eu estou chamando de redutor, tá? Para a gente colocar aqui para entender essa tabelinha. Então, no mês 1, se eu calcular esse valor aqui, ou seja, eu vou dividir por isso, então estou dividindo 1,05 elevado a 1, porque é um período aqui, certo? Isso daqui vai me dar 4,76. Por isso que eu coloquei aqui 4,8, que é 4,76, né, na planilha. Então, esse redutor aqui é o cálculo desse índice, desse valor aqui, certo? Então, no mês 1, ele vai valer 4,76 e depois ele vai aumentando com o tempo até o mês 12. Né? Observe que aqui eu pus uma taxa mínima de atratividade de 5% ao mês, que é bem alta, né? Mas só para a gente diferenciar bem aqui o fluxo de caixa, tá? Então, se eu for fazendo isso, eu vou pegar na parcela 1, na verdade, se eu receber essa parcela 1, 5.000 no final do primeiro mês, no tempo zero, ela vale 4.761. Então, é esse valor que eu vou somar aqui para dar o somatório no final. No mês 2, esse redutor foi de 9,3%. E aí, eu vou trazer isso aqui para o valor presente. No mês 3, esse redutor foi de 13 aos R$608. Então, ele vai subindo ao longo do tempo, né? Chegando até um valor bem alto, porque a nossa taxa é muito alta aqui. Então, ao longo dos 12 meses, eu vou ter, então, um somatório de 14.316, certo? Que é o total de todos os recebimentos aqui, trazidos ao valor presente, menos 30.000, certo? Então, eu tenho aqui um lucro, né? Então, o VPL aqui vai ser de 14.316 e não de 30.000, cuidado, certo? Porque se eu pegar aqui, se eu somar tudo isso aqui, vai dar 60.000, certo? Ou seja, eu recebi 60.000, eu investi 30 e recebi 60. Então, 30 menos 60 daria a diferença, daria 30.000. Então, meu lucro não é 30.000. Como eu tenho uma taxa de juros alta, ou seja, se eu emprestei dinheiro no banco, eu estou pagando uma taxa de juros bem alta para o banco, e eu tenho que pagar mais do que isso, a minha taxa, o meu lucro foi de 14.000 e não de 30.000, certo? De qualquer forma, ele é positivo. Então, ele remunera o capital acima da taxa mínima de atratividade. Então, é um bom negócio porque ele está investindo bem. Né? Logicamente, talvez eu pudesse fazer um trabalho melhor tentando captar dinheiro numa taxa de juros mais barata aqui. Reduzindo essa taxa, o lucro vai até aumentar. Certo? Mas esse aqui é um exemplo teórico onde a gente deu para vocês entenderem esse conceito do VPL. Aqui, só colocando um exemplo de como ficou o fluxo de caixa, ele ficou dessa forma aqui. Eu tenho uma despesa inicial de 30.000, que é um investimento, e a cada mês, aqui eu já peguei no mês 1, esses 5.000 aqui seria o equivalente a considerar todas as minhas receitas e minhas despesas. Né? O líquido disso deu 5.000. No mês 1 deu 5.000 e assim por diante.
Logicamente, isso é uma projeção de fluxo de caixa. Eu poderia até usar aquela forma que a Ana deu para vocês aí de série, mas eu colocando na planilha ficou mais claro, talvez para entender, vai dar esses 14 mil. Vamos pegar uma opção 2 de investimento agora. Né? Eu tenho investimento de 90 mil, que produz um fluxo de caixa líquido de 13 mil por mês durante 12 meses, com uma taxa mínima de atratividade de 5 mil. Ou seja, eu estou captando dinheiro com a mesma taxa que está para fazer o cálculo de equivalência. Então, no primeiro, eu estaria emprestando 30 mil para abrir aquele negócio e ter um lucro de 14 mil no final. Aqui, por exemplo, eu estou investindo 90 mil e estou recebendo 12 parcelas de 13 mil. Se eu somar tudo aqui, o lucro dá de 66 mil, né, sem atualizar, mas usando a mesma forma, o mesmo conceito, atualizando da mesma forma aqui, reduzindo, eu vou ter um lucro de 25 mil, certo? Então, 25 mil é positivo, ou seja, é maior que zero. Se ele é maior que zero, ele então remunera o capital acima da taxa mínima de atratividade. Considerando apenas o VPL, ele é uma opção melhor do que a opção 1, certo? Por quê? Porque na opção 1, eu tive um lucro de 14 mil, ou seja, eu emprestei 30, no final eu recebi 60, eu paguei os 30 e ainda ficaram 14 mil de lucro. Aqui eu emprestei 90, no final eu vou devolver os 90 e ainda ficar com 25 mil. Então, essa é uma opção melhor, porque eu tive um lucro maior. Então, considerando apenas o VPL, o VPL é maior nessa opção 2. Então, para alguém que não tem limite de empréstimo, não tem aversão ao risco de emprestar um valor maior, pode abrir um negócio maior, essa opção 2 é melhor do que a opção 1, porque o VPL é maior do que o VPL de 1. Ou seja, eu estou lucrando 25 e não 14. Aqui eu estou mostrando o fluxo de caixa da opção 2, né, que eu estou investindo 90 mil, olha que eu estou investindo 60 mil a mais, tive que captar 60 mil a mais de empréstimo, e depois esse empréstimo vai render mais, mas eu vou ter um lucro maior, um VPL maior, certo? Mas logicamente a gente já começa a ver, por exemplo, aqui eu estou considerando um fluxo de caixa futuro. Qualquer coisa que dê errado aqui no negócio, qualquer incerteza que a gente vai ver aí para frente, risco, eu estou arriscando mais, então eu tenho um índice de risco que é maior na opção 2, porque eu estou mexendo com mais capital, ou seja, emprestando mais, recebendo mais dependente de eu receber mais por mês, e assim por diante. Então a gente vai ver lá para frente que tem outros indicadores que podem indicar que a opção 2 pode ser melhor em algumas situações, né? A opção 1, desculpa. O fluxo de caixa acumulado aqui, na opção 1, né, ficou. Aqui eu estou fazendo fluxo de caixa acumulado, é outro conceito importante que a gente pode usar para comparar ao longo do tempo. Então eu vou pegando o valor aqui, fazendo o redutor no tempo. Então no primeiro mês eu estou devendo 30 mil, depois subtraindo a minha receita, né, que é o valor já descontado, eu estou com menos 25 mil, e aí isso vai subindo, e no final vai dar o lucro de 14 mil, como a gente viu. Só que em vez de só ter o cálculo lá, eu posso fazer um gráfico do fluxo de caixa acumulado, que ele vai desde 30 mil até 14.316, que é isso daqui. Então aqui está mostrando um fluxo de caixa acumulado, né, que ele vai daqui até aqui, na minha opção 1. No meu vermelho, ele está indo daqui até lá, certo? Então observe que eu tive que investir o triplo para ganhar um pouco a mais de lucro, certo? Então, por exemplo, eu poderia até pensar que se a opção 1 fosse disponível, se eu tiver várias formas, eu posso investir na opção 1 3 vezes, né? Que é aquela 30 mil, eu vou investir 3 vezes, eu estaria investindo também 90, tendo um lucro de 14 vezes 3, que é maior do que os 25. Então começa a surgir oportunidades aí, eu tenho que ter essas alternativas de comparação. Tá? Então, vamos lá. Essas duas alternativas a gente vai ver de novo sob ótica de outros indicadores. Vamos para o segundo indicador, que é a taxa interna de retorno. Lembre que a taxa interna de retorno é a taxa que anula o saldo de fluxo de capitais. Tá? Então, o equivalente à taxa mínima de atratividade que zera o VPL. Se usado para comparar investimentos, a melhor alternativa é a que apresenta o maior TMA, certo? A taxa que tem maior TMA, e aí e ela é uma boa alternativa se ela
é uma taxa que é maior do que é maior do que a TMA. Ou seja, se a TIR é maior do que a TMA, significa que, no nosso exemplo lá foi 5%, por exemplo. Se eu calcular uma TIR que é menor do que 5, significa que eu estou emprestando dinheiro e pagando mais de juros do que aquilo que eu vou ter no meu negócio. Então, não compensa. Então, para o nosso negócio, lá para o nosso exemplo, eu teria que ter uma TIR maior do que 5% para compensar o investimento, certo? Então, vamos lá para o nosso investimento, vamos calcular aqui um investimento de 30 mil, né, a opção 1 de investimento, e uma entrada de 5 mil por mês líquida, né, ou seja, já considerando as receitas e despesas, em 12 parcelas. Então, aqui eu vou ter que calcular qual é a taxa, certo? Que eu vou usar aqui de juros, que vai zerar esse fluxo de caixa, certo? Então, eu vou buscar aqui a taxa que vai zerar esse fluxo de caixa. Então, eu posso colocar isso aqui numa fórmula, posso colocar isso aqui no Excel e calcular a taxa aqui que vai zerar. Eu vou colocar um somatório de 12 termos, né, e vou colocar uma taxa de juros aqui. Se vocês colocarem tanto na fórmula que a Ana deu para vocês na aula passada, quanto numa calculadora econômica, quanto no Excel, vocês vão chegar em uma taxa interna de retorno, nesse exemplo aqui, de 12,7%, que é maior do que os 5%, que é o mínimo de atratividade que a gente tem. Então, é uma taxa que está dando um retorno maior do que aquela que eu estou usando para captar o recurso. Então, eu estou captando a 5 e tendo um lucro a uma taxa de 5. Então, portanto, o projeto é viável, porque a TIR é maior do que a TMA. Na opção 2, se eu for fazer a mesma coisa, o investimento é de 90 mil, certo? E produz um fluxo de caixa de 5 mil, de 13 mil, certo? Então é a mesma coisa durante 12 meses e a mesma taxa como a gente está usando. De novo, se eu for colocar nas fórmulas ou na calculadora econômica ou na planilha, eu vou chegar numa taxa de 9,7%. De novo, então o projeto é viável porque a TIR é maior do que a taxa mínima de atratividade. Mas observem que agora ele é inferior a opção 1, né? Porque lembra que a opção 2 era melhor em termos de VPL, porque ele dava um lucro maior. Mas ele tinha um investimento 3 vezes maior para ter um lucro um pouco menos do que 2 vezes. Então, logicamente, ele está dando uma taxa menor de atratividade aí, de interna de retorno, certo? Então, já surgem 2 indicadores em que o primeiro indicador mostra que o investimento da opção 2 é melhor e o segundo indicador mostra que a opção 1 é melhor. Dependendo daquilo que vocês estiverem considerando, pode valer a pena a primeira ou a segunda. Então, aqui só para fazer a comparação gráfica aí das duas opções, com diferentes taxas de atratividade, para vocês terem uma ideia. A opção está em vermelho aqui e a opção 2 está em verde. Certo? Então, as duas opções seriam equivalentes aqui numa taxa próxima aqui de 7%, eu acho. Né? Numa opção, numa taxa no TMA abaixo de um certo valor, uma opção é melhor, e numa taxa acima de certo valor, a opção 2 é melhor. Então, vai depender um pouquinho, né? Eu posso, inclusive, fazer um gráfico considerando essas opções e como elas se variam aqui com as minhas entradas, hein? Certo? Bom, vamos ao outro conceito, então, que é o payback. Primeiro a gente vai falar do simples, depois do descontado. Então, o payback, então, é em quanto tempo ocorre o retorno de investimento. O payback simples considera a taxa de juros nula, ou seja, ele não é prático, ele é rápido para fazer a conta na cabeça, para um investimento que são poucos meses, as coisas até rápido para fazer, mas se for fazer um pouco mais preciso, é importante usar o payback descontado, onde eu vou descontar na mesma taxa dos meus indicadores lá, que é o TMA. Se usado para comparar investimentos, a melhor alternativa é a que apresenta o menor tempo de retorno. Né? No caso aqui, se a gente usar o descontado, é o menor tempo de payback descontado. Certo? Então, ou seja, eu quero aquele investimento que retorne meu dinheiro o mais rápido possível. Certo? No meu exemplo lá das opções 1 e 2, para isso eu vou usar o fluxo de caixa
acumulado aqui, certo? Se vocês lembram que a gente fez no slide seguinte, o fluxo acumulado da opção 1 aqui, ele vai de 30 mil, ele vai chegar aqui até 30 mil no payback simples. Ele vai fazer simplesmente acumular os 5 mil aqui, sem descontar a taxa de juros, certo? Então, no mês 6, eu paguei todo o investimento, certo? E depois eu vou ter 30 mil de lucro aqui. Então, eu vou precisar de 6 meses para pagar o investimento. Na opção 2, eu investia 90, ia pagando 13. Eu vou ter algo entre 6 e 7 aqui, né? Porque aí quando ele se torna de negativo para positivo, eu posso fazer uma regra de 3 simples, vai dar 6,92. Ou seja, o payback simples da opção 1 é um pouco menor do que o payback simples da opção 2. Então, considerando o payback simples como indicador, esse investimento da opção 1 vale mais a pena, porque ele vai retornar o dinheiro mais rápido. Para fazer o payback descontado, eu faço a mesma coisa, faço o fluxo de caixa acumulado, vou fazendo esse fluxo de caixa acumulado, só que agora, em vez de subtrair 5 mil por mês, eu estou subtraindo aquele valor descontado, certo? Então, logicamente, o payback vai demorar mais tempo para chegar. Então, se eu for fazendo aqui, eu vou verificar que o payback vai ocorrer entre 7 e 8 meses, ou seja, 7,32 meses. E para a opção 2, ele vai ser entre 8 e 9 meses, 8,71 meses. Ou seja, a opção 1 continua sendo mais vantajosa usando o payback descontado, certo? Aqui é um exemplo do payback, quando a gente faz o fluxo de caixa acumulado, se eu fizer tanto o simples quanto o complexo aqui, se eu fizer o acumulado, se eu traçar uma reta aqui sobre o valor do payback, a gente vai ver que o payback é justamente o tempo que ele demora para chegar e zerar o fluxo de caixa. Aqui, tá? Aqui no primeiro caso, como a gente viu, foi 7,3 meses, no outro 8,7. Se for payback simples, um pouco menos. O último indicador que a gente vai ver importante aqui é o retorno sobre o investimento, né? O benefício sobre o investimento, ou benefício-custo e tal. Como benefício, eu posso usar várias coisas. No nosso caso aqui, a gente vai usar o próprio VPL. Então, para calcular o retorno sobre o investimento, vai ser o VPL sobre o investimento. Tudo atualizado, considerando a taxa mínima de atratividade. Então, se eu pegar um investimento aí de... A opção 1, eu tenho um investimento de um lucro de 14 mil em cima dos 30 mil investidos, que vai me dar um retorno de 0,48, ou seja, 0,48 do capital investido, certo? Então, é quase 50% do que eu investi. Na opção 2, eu vou lucrar 25 mil em cima de 90. Então, vai me dar 0,28, ou seja, vai me dar 28% daquilo que eu investi. Então, considerando de novo a opção de investimento, usando o indicador do retorno sobre investimento, o mais importante aí é o retorno sobre, a opção 1, certo? Então, uma comparação de alternativas aqui, como a gente viu dessa opção 1 e 2, coloquei em verde a opção escolhida aqui, né? Então, se eu for considerar o VPL, que é o indicador mais usado, eu escolheria a opção 2, mas os outros são importantes para a gente avaliar outras coisas, como a gente está vendo aqui, por exemplo, se eu a opção 1 tem uma taxa interna de retorno maior, ele tem um payback descontado menor, ou seja, que é melhor, né? E ele tem um retorno sobre um investimento maior. Então, ele tem 3 indicadores aqui contra um indicador da opção 2. É melhor, então, escolher a opção 1 ou 2. Aí vai depender de muitas coisas. Por exemplo, a escolha depende de muitos fatores, principalmente, por exemplo, do objetivo do investimento, da limitação de capital, do capital de giro, que eu já vou explicar daqui a pouquinho, a gente vai ver isso em detalhes na próxima aula, dos custos, do risco e outros fatores. Né? Não é simples assim a gente escolher. Então, vai depender de quem está fazendo essa opção de investimento, para escolher entre esses indicadores, ou até outros indicadores para serem utilizados aqui. Então, se a pessoa está mais focada em retornar o dinheiro o mais rápido possível e ter o maior retorno sobre o investimento, é melhor escolher a opção 1, certo? Eventualmente, se eu puder escolher a opção 1 3 vezes, aí ela vai ser melhor do que a opção 2, porque ela tem a TIR, o payback descontado e a ROI não variam, né? Se eu investir 30 mil 3 vezes,
E aí eu vou ter um lucro de 14 mil vezes 3 aqui, que são 42 mil, quase 43 mil reais, comparado com os 25 da opção 2. Mas, logicamente, depende muito, né? Se eu quiser um lucro maior e eu só tiver essa opção de investimento, eu vou emprestar o dinheiro, e se eu emprestar os 30, eu não vou poder emprestar mais, a opção 2 está me dando um lucro maior, né? Então, tudo indica que, dependendo de vários fatores, considerando que a opção 1 parece melhor, porque eu, por exemplo, se eu tivesse um capital de 90, poderia investir esses 30, pegar esse investimento e ainda teria 60 disponível para investir em outro negócio. E assim por diante, né? Eu poderia até investir em 3 negócios de 30 mil que diluiria o meu risco, assim por diante. A gente vai ver esses exemplos aí ao longo do curso também. Tá? Então, assim, dependendo da opção, dependendo do investidor, né, a opção parece ser mais atrativa, porque ela, por isso que é importante a gente ter outros indicadores, não usar apenas o VPL para fazer o cálculo. Certo? Talvez o VPL fosse mais justo se eu tivesse 2 opções de investimento com valores de investimento iguais. Por exemplo, eu vou investir 90 mil em uma ou 90 mil na outra. Certo? Como é 30 e 90, o VPL passa a não ser suficiente para ser usado sozinho para analisar aquele negócio. Tá? Mas eu coloquei aqui diferentes justamente para a gente ver essas alternativas. Tá bom? É isso que a gente está vendo aqui. Espero que tenha entendido, mas qualquer dúvida a gente vai conversando. Então, considerações finais. A aula 3 aí teve como objetivo apresentar um resumo das aulas anteriores, fazer uma revisão de fluxo de caixa, que isso é bem importante, porque a gente vai usar em todas as aulas daqui para frente, né? A gente vai sempre usar o fluxo de caixa para fazer os nossos cálculos. Entramos com o conceito hoje de fluxo de caixa acumulado, que é o fluxo de caixa incremental, né? A gente vai acumulando a cada período de capitalização, a gente vai acumulando, isso é muito utilizado para a gente calcular esses indicadores que a gente viu hoje, e também para visualizar como que o nosso capital varia ao longo do tempo, né? Vimos alternativas de investimentos aqui, VPL, taxa interna de retorno, valor presente líquido, taxa interna de retorno, payback, descontado, retorno sobre investimento. E mostramos um exemplo com 2 opções de investimento, né, onde a gente mostra que, às vezes, eu tenho indicadores que mostram diferentes opções de investimento. Aí. A Ana vai mostrar mais exemplos para vocês, um pouco mais variados em relação a isso que a gente viu. E por hoje é só, a gente estou disponível para tirar dúvida de vocês, tá bom?